Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Estou finalmente, como vocês viram aí, lendo Romeu e Julieta, esse livro que eu fiz meu namorado encomendar na pré-venda, porque, pra vocês que não sabem, a pré-venda da Antofágica, né, o livro fica a metade do preço que vai ser vendido depois. E esse livro eu achei muito lindo, eu e minha amiga Duda, na verdade. A gente ficou muito, meu Deus, né, até porque tem a apresentação do nosso professor Caetano Galindo e a gente acha, né, a edição linda. E a Antofágica, né, sempre faz essas edições massa demais. Então a gente combinou de ler juntas, só que o meu livro foi lá pra São José, onde a gente morava. Então ela recebeu antes, aí depois que eu recebi eu demorei um pouquinho, então eu nem sei se ela já terminou, mas enfim, estou super atrasada, né, no nosso ler juntas, mas enfim, momentos. E um pouco relembrar, né, porque a gente leu Hamlet pra uma matéria lá do começo da faculdade, terceiro período, acho, nem lembro. E foi um caos, assim, as aulas. Engraçado. E a gente, sei lá, não sei ela, né, mas eu fiquei com muita vontade de ler outras coisas do Shakespeare, porque já tinha essa vontade, né, gente? Mas Hamlet me trouxe, tipo, nossa, não é tão difícil. Eu achei que ia ser difícil ler Shakespeare. A gente tem essa ideia na cabeça, né? Mas é super farofa, é bem, né, engraçado e trágico. E, enfim, então, finalmente vamos ler uma história que, né, todo mundo conhece, mas não todo mundo leu efetivamente o livro. Então, eu tô empolgada. E é isso. Eu preciso ler também o livro novo, né, da Emily Henry, que é... Putz, vou ter que ver o nome. Tava com o cabelo todo pra cima e vocês nem tinham me avisado. Mas enfim, deu uma leve arrumada. E é Uma Vida e Tanto o nome do livro. Great Big Beautiful Life, em inglês. E, enfim, já tinha esquecido que eu tinha falado no vídeo, mas eu tive que excluir porque tava... Nesse ângulo tava muito mais aparecendo meu cabelo. E eu não sei ainda se eu vou ler em inglês ou em português, enfim, pro vídeo tanto faz. Tô pensando em ler no Kindle, porque daí a hora que eu começar o da Emily Henry, eu vou acabar tendo mais facilidade, além de me prender, né? Tendo mais facilidade por estar no celular. Então, no Kindle, daí eu me forço a pegar o Kindle pra ler, não ficar no celular e também me distrair com TikTok, etc. E intercalar com o livro, né? Vamos ver se vai funcionar. Eu fiz uma corrida no domingo, né? Mudando um pouco de assunto, mas não. E aí, hoje eu tenho um tempo pra ler porque eu não fui pra academia. Fiz uma corrida no domingo, ontem eu descansei. Hoje não sei se vai ter treino na pista de corrida, mas talvez tenha. E eu pensei, meu Deus, eu não vou dar conta de fazer 1000 coisas. Então eu fiquei em casa, porque daí eu leio um pouco, guardo um pouco de coisas em caixas pra mudança, que vamos mudar de volta para São José. Então, guardo um pouco de coisa, leio, guardo um pouco de coisa, leio. Tenho psicóloga às 10, então vou intercalando mais ou menos assim. E era isso que eu tinha pra dizer pra vocês. Vou avisando o que eu estou achando de cada livro. Meu Deus, sou empolgada. Vou ter que abrir o jogo aqui. Espero que meu namorado não esteja vendo esse vídeo. Comprei uns livros, tá? Fui na livraria. O que eu ia fazer na livraria? Comprar um livro que eu vou fazer o meu namorado ler. Pensando em fazer uns videozinhos curtos pra uma outra rede aí. E trazer um grande vlog de leitura dele aqui pro canal. Isso aqui. Fantasia, romantasia. Quero ver a opinião dele sobre o assunto. Tô vendo vídeos aí de maridos lendo Acotar ou A Quarta Asa e eu acho muito engraçado, então vou fazer ele ler, porque eu não faço ideia das coisas que ele vai pensar. Só que aí, já tinha visto nos stories da livraria coisas que tinham lá, livros que eu já tava muito interessada em comprar. E aí, mais livros pra eu levar na mudança? Sim, mas todos livros pequenos e um pouco me empolguei. Mas eu lerei todos. Comprei Edward Louis, não sei, com tradução da Marília Scalzo. Mudar Método,
que acabei de ver um vídeo que a Tami da Resenha dos Sonhos estava lendo pro Deu Match. E eu já tava, né, de olho, pensando em qual dos livros dele que eu leria, que eu compraria. E aí comprei esse. E acabei vendo que, tirando o cartaz, todos que eu comprei são da Todavia. Enfim. O próximo, também da Todavia, Os Supridores. E esse autor é brasileiro, então, obviamente, né, não tem tradução. E ele, finalista do Jabuti, enfim. Vi bastante o Bookster falando e eu vi no podcast do Bookster ele indicando, se não me engano foi pro Paulo Hatz que ele indicou. E quero muito ler, e o vendedor lá da livraria falou que ele, acho que foi o melhor livro que ele leu nos últimos tempos. Fiquei ainda mais empolgada, provavelmente desde que eu comprei esse vai ser o primeiro que eu vou ler. Comprei Rosa Monteiro. Eu tava muito em dúvida, porque eu comecei a ler as primeiras páginas de A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, que tem a ver com luto, queria muito ler, mas eu vi esse lá e não sei, gente, é mais recente, se chama Nós Mulheres, Grandes Vidas Femininas, tradução de Joseli Viana Batista. E não sei, gente, me interessei mais por esse, leio esse, depois leio, se eu, né, gostar, leio A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver. Já gostei da autora pelo primeiro livro que eu li dela, que é O Perigo de Estar Lúcida, né, então essas foram as minhas compras, né, se fosse pra mim seriam essas, porque eu li a Quarta Asa em e-book. E escolhendo o que eu queria que o Ricardo lesse, eu até ia dar a cotar pra ele ler, só que, tipo, o primeiro livro, eu não gosto, né? Porque o que eu quero que ele reaja tá no segundo livro, e eu não sei se eu vou conseguir fazer ele ler 2 livros. Eu já tô querendo demais com um, então, né? Porque ele, tipo, lê, às vezes, 1, 2 livros por mês, porque ele, né, não tem tanto tempo assim. Então, seria um pouco pedir demais, né? Aí eu achei que Quarta Asa, mais coisa que eu quero que ele reaja aconteça no primeiro livro. Se ele não leu os outros 2, quem tá perdendo é ele. Mas tudo bem, então, enfim, foram essas minhas compras. Agora eu vou voltar pra Romeu e Julieta. Treininho coletivo. Mas eu tô no meu ritmo, né? A galera corre mais rápido. 5 leve, mais 5 repetições de 100 forte por 100 trotinho. Terminei hoje, que é quinta de 1º de maio, Romeu e Julieta. Na verdade, eu tinha terminado ontem já o livro em si, tinha ficado só os pós-fácios para hoje, que dava umas, sei lá, 25 páginas, 30 páginas, nem sei. Ainda falta assistir o vídeo que vem um QR Code aqui para assistir vídeo da Sofia Nestrovsky falando sobre o livro. Eu assisti o primeiro vídeo, que é pra assistir antes de ler, mas na verdade eu assisti no meio do livro, porque eu não tinha visto. E aí tem um vídeo ainda de uns 25 minutos, sei lá, pra assistir no final, depois de terminar o livro, mas ainda não assisti. Enfim, vi os pós-fácios já, tem 3 pós-fácios. Mas foi super interessante, né? Um sobre o livro em si, outro sobre as produções teatrais e outro sobre a tradução, né? O tradutor falando sobre sua própria tradução, que sempre legal de saber. E, gente, amei a experiência de ter lido. Não só amei o livro em si, mas amei ter conhecido exatamente como é, sabe? É falado aqui várias vezes, enfim, não é uma criação de Shakespeare, essa história desse amor, né? Não, amor proibido já existia antes, enfim.
mas a gente conhece tanto, né, só do que a gente ouve, e com os pós-fácios e com o que você realmente leu ali, você consegue ver outros aspectos, né, que a gente não conhece só de ouvir falar da história, só de, sei lá, ver filmes, enfim, inspirados, né, adaptações. E achei super legal. Tenho vários assuntos que eu quero falar sobre, mas ficará para um momento posterior, que ainda não vou falar qual vai ser, mas falarei com a minha amiga Duda, que está lendo. Ela ainda não terminou de escrever isso, achei que ela já tinha terminado, mas ela não terminou ainda. E quando ela terminar, quero conversar sobre tudo isso que eu li, sobre o que a Sofia fala no vídeo e que tem no pós-fácil sobre outras coisas, né, que não só a questão do amor romântico, mas que fica um pouco de lado, né, quando a gente fala um pouco dessa história. Achei super legal. Quero ainda falar sobre isso no momento posterior, até tenho que anotar as minhas ideias para eu não esquecer. Mas foi muito legal ter lido, valeu super a pena. Tô feliz de ter feito essa leitura. Quero ler mais Shakespeare em breve, sem deixar tanto tempo dessa vez, igual foi depois de ter lido Hamlet, que eu não tinha lido mais nada. E comecei a ler o livro da Anne Henry, Uma Vida e Tanto. Comecei a ler em português mesmo, fiquei pensando, né, se ia ler em inglês e em português, porque lançamento, né, geralmente não tem essa opção, e dessa vez tinha, porque foi um lançamento mundial. E li os 2 primeiros capítulos. Pra eu ser, sim, super sincera, até eu amo os livros da Anne Henry. Eu estou um pouco cansada de livros sobre escritores, livros sobre pessoas que amam livros. Não sei porque, assim, se é porque eu já li muito ou só porque nem todo mundo gosta de livro, né? Nem todo mundo tá nessa. A maioria não está. E aí, sei lá, tenho a impressão de que escritores gostam de escrever sobre pessoas que gostam de livros, mas, né, nem sempre é assim. E tudo bem, é o jeito dela, né? As histórias dela são sempre nisso, e eu sempre gostei, mas no momento eu tô um pouco assim, tá? Coisa minha. E aí, eu tava com um pouco de preguiça, já vi gente que não gostou, e já vi gente que gostou, não sei o que eu vou achar do livro. Confesso que nesse começo, eu já sabia que seria disso, né? Mas assim, nesses 2 primeiros capítulos, apesar de eu acho que eu vou gostar de por onde vai, fiquei também com preguiça, mas pode ser só meu momento também de leitura, mas enfim. Só para atualizar vocês então, hoje, né, como é feriado, filho em casa, não leio, né, muitas páginas, tem mudança para acontecer, aí voltar para São José dos Pinhais, então meus pais vêm amanhã, não sei quanto eu vou conseguir nos próximos dias, mas por ser um romance, apesar de ter 400 e bastante páginas, 400 sei lá quantas, por ser romance, por ser um e-book, é provável que eu termine nos próximos dias, ainda mais quando chegar no momento que eu não vai querer largar, que eu acho que virá em breve. E aí, gente, estou fazendo uma listinha dos livros que são prioridade para os próximos, assim, porque eu faço ideia do que eu vou fazer. Até a maioria dos meus livros já estão encaixotados, deixei alguns só. Mas, nossa, tem livro que eu preciso terminar, tem outras coisas que eu quero muito ler e eu não sei o que eu vou fazer ainda. Mas, vamos ver. Tomara que eu goste desse livro da Anne Henry. Tenho muitas altas expectativas para não me decepcionar, mas estou com expectativas de gostar. Gente, são quase 11 horas da noite e eu li 25% de Uma Vida e Tanto. E dá pra perceber que eu já estou captada, né, pelo livro. Que já estou assim, se eu pudesse eu não dormiria pra continuar lendo, mas eu preciso dormir. Meu filho dormiu, hoje ele dormiu tarde, tem uns 50 minutos só que ele dormiu. E eu fiquei esse tempo lendo desde que ele dormiu, mas eu preciso ir, porque amanhã ele vai acordar cedo. Mas, tô gostando. Já com 4 capítulos lidos eu já estava... já tinha sido pega ali pelo livro, sabe?
Não sei como ela fez isso, aquele pensamento inicial de ai meu Deus, de novo, escritores. Não tive mais, que ela me pegou de um jeito bom mesmo. Eu espero que continue assim, continue gostando. E é isso, assim, já li um quarto do livro hoje. Porque tá muito bom. E vai pra um capítulo bom agora, mas eu preciso ir. Ai, gente. Bom, voltei aqui com os meus produtos de limpeza porque eu não falei sobre o que é o livro. São dois escritores basicamente disputando ali, né? É um projeto de Enemies to Lovers, mas não muito. Pra escrever, né, uma biografia de uma senhora que, no melhor estilo Evelyn Hugo ali, sabe? Sete Mulheres de Evelyn Hugo. Porque eu falei Hugo, enfim. E aí eles vão, né, nessa disputa. Ela tem uma Trope Grumpy Sunshine também, né? Ele é meio babaca, entre muitas aspas. E ela é toda animada, feliz. E a gente vai conhecendo ali, né, quem que é essa pessoa que eles vão fazer biografia, um pouquinho ali dos dois, mais dela, né, porque é dela que a gente sabe ali. E por enquanto não vou falar mais nada sobre a história, porque eu não gosto de saber muito e não gosto de falar muito sobre do que é a história, assim, até porque mesmo geralmente o que falam do livro, né, ali no próprio livro já dá tipo até 20%, eu vou deixar isso aqui. Se você não viu ainda sobre o que é, eu acho que isso é o suficiente. E até amanhã. Mundial Natural. A gestão da visitação turística do parque e da concessionária Nuvem Cataratas. Permaneça sentado durante todo o percurso e fique atento. Oi, gente, domingo, dia 4 de maio, está de noite, por isso estou falando baixinho, pertinho do celular, porque estou em 83% de uma vida e tanto. Era pra eu ter terminado hoje já, assim, era a minha ideia, mas eu fui para as Cataratas do Iguaçu, pra Foz do Iguaçu, né, fomos no Paraguai, enfim, e acabei lendo um pouco menos do que eu gostaria. Tive até tempo no carro, mas ler no carro não consegui. Hoje eu tava muito enxaqueca, muito o dia inteiro. E principalmente no dia que a gente foi, assim, foi meio corrido, né? No sábado a gente foi, sábado voltou domingo, enfim. E tô gostando muito, tá? Mas eu quero... Gente, já tô em 83% e eu quero saber o que vai acontecer, como vai se resolver. Até tava vendo um vídeo dela, assim, falando que os outros livros foram mais focados em ser uma comédia romântica e esse ela fez focado em ser um negócio generacional, assim. E é interessante, mas, gente, 83%. Quero saber o que acontece. Queria ter terminado hoje, mas não deu, enfim. Vou fazer o possível pra terminar amanhã. Tô aqui, né, com correria de mudança, então tenho que me dividir entre as coisas que eu preciso fazer. Mas está bem interessante o livro, assim. Não era o que eu imaginava, mas tô gostando. E tem muito a vibe de Evelyn Hugo, né? Então não sei o que ela vai aprontar aí pra esse final. Oremos. Lembra que eu não sabia o que podia dar errado? Tava com medo porque faltava pouco tempo de livro. E aí agora eu descobri com 94% do livro. E agora eu tô desesperada, porque só tem 6%. E eu não sei se vai se resolver. Eu não sei o que vai acontecer e como. Preciso ler até descobrir agora. Oi, gente, hoje é dia 6 de maio. Ontem eu terminei Uma Vida e Tanto, da Emily Henry.
Vim compartilhar com vocês, então, meus pensamentos, o que eu achei, a nota, enfim, final de leitura, né? Sempre tem esse momentinho pra gente conversar sobre o que eu achei. E tive muitos pensamentos, assim, enquanto lia, tá? Tive aquela parte que eu achei mais monótona, assim, né? Aquela parte que começou a se parecer com Sete Maridos de Evelyn Hugo, mas a história que estava lá na biografia não tava me deixando assim super, nossa, eu preciso ler essa biografia dessa pessoa que está dentro do livro, né? Achei então que não daria 5 estrelas, tá? Que não seria um livro que eu amaria da Amy Henry, o que costuma acontecer. Achei extenso assim naquele momento, sabe? Pra não ser o principal da história, que era o romance, geralmente os livros da Amy Henry, né? Meu filho chamando. São romances que tem alguma outra coisa familiar aí junto, mas o principal é o romance. Mas aí, depois de também ver um videozinho que a Emily Henry fez pro Clube do Livro da Reese Witherspoon, né, que era a escolha do mês aí do Clube do Livro, ela falou assim que esse livro não era, né, acho que até comentei aqui nesse vlog, não era exatamente uma comédia romântica, exatamente, né, igual aos outros livros, que era um pouco diferente e tal. E aí, no final do livro, eu entendi por que ela optou em dar bastante foco para essa outra parte, assim, sobre questões generacionais, além do romance que ela quis passar. Então, achei legal. E nesse sentido, assim, vi algumas reclamações no Goodreads de ser mais uma woman's fiction, né? Sei lá, ficção feminina, ficção contemporânea, do que um romance romântico. Mas ainda assim, eu acho que não. Eu acho que o foco maior continua, pelo menos pra mim, no romance romântico. E como os outros livros da Amy Henry tem essa questão familiar. Só que nesse tem um foco maior ali, assim, quase pau a pau. Em questão de foco, a parte generacional e a parte do romance, tá? Achei, assim, que nesse sentido os personagens poderiam ter sido melhor trabalhados, assim, que teve bastante coisa da biografia e achei que eu não conheci tanto o cara, por exemplo, né? A gente conhece bastante da personalidade da menina, mas algumas pessoas não acharam que foi caricata, assim, né? Da menina felizinha, mas eu achei um pouco caricata. Em alguns momentos, sabe? E eu não conheci muito a personalidade dele, assim, tipo, conheci o que, sabe, aquele normal de livro, ele é bravo, mas na verdade quando você conhece ele não é. Ele é mal interpretado, ele tem essas questões da família, beleza? Mas eu não sinto que eu conheci esses personagens a fundo. Acho que no final também eu superei essa questão de ser a mesma ideia ali, né, de Sete Maridos de Evelyn Hugo, de escritores, né? Uma escritora que vai conversar com uma socialite, né, uma personalidade e escrever uma biografia. Então, no final eu superei isso de ser parecido, mas meio que isso por eu já ter lido Sete Maridos de Evelyn Hugo, me impediu de não ficar esperando quando que ia acontecer o desdobramento. Claro que o próprio livro, né, te leva a ficar esperando, tá? Mas por que eles estão lá? O que essa, né, mulher quer deles bem agora? Por que eles? Mas como eu já tinha lido, né, outro livro muito parecido, eu sabia que o que poderia ser um mistério, sabe? Não exatamente, não quer dizer que eu descobri o que era e que não teve surpresa nenhuma, mas eu fiquei justamente esperando essa sensação de surpresa, tipo, já sabia que teria uma grande surpresa e mais ou menos para que lado podia caminhar. Então, acho que eu, né, teria menos essa sensação ali se eu já não tivesse lido algo parecido, mas superei. No final, gostei, mesmo sendo parecido, não teve nada. Teve gente que não conseguiu gostar porque gostou muito mais de Sete Maridos de Evelyn Hugo, por exemplo, né? Vi nas avaliações do Goodreads, mas esse não foi o caso pra mim. Daí, como eu mencionei ali no final, no último videozinho, né, que eu gravei pra vocês aí falando sobre a minha leitura, eu, tipo, 94% e eu tava, gente, como que vai se resolver? Tipo, 80 e poucos eu tava, né, já desesperada. Quando que vai acontecer o problema? Quando que vai solucionar a surpresa? E aí, né, tipo, 94% ainda tava tipo, gente, não vai dar tempo. Então eu acho que
por ser um livro grande, né, tem 400 e sei lá quantas páginas, quase 500, eu acho que foi dado bastante foco ali, né, pra questão da biografia em si, e talvez ficou um pouco corrido o final, talvez ela queria que fosse assim mesmo, mas eu gostaria de ter lido um pouco mais devagar essa resolução, sabe, que tivesse tido mais páginas, que eu precisasse ler mais devagar e pudesse ter aproveitado mais esse final, porque eu gostei do final, mas foi pra mim uma sensação de que eu li assim, acabou, sabe? Então eu fiquei muito em dúvida se eu tirava 0,25 da nota, se eu dava 5. Continuo em dúvida, sabe? Dormi, fiquei pensando nisso. Não cheguei a uma conclusão, tá? Como eu falei, teve várias questõezinhas ali que poderia ser melhor, mas sabe aquela sensação de tipo, gostei muito, terminei livro 5 estrelas? Mas teve essas questões. Então talvez, por enquanto tá 5 lá no meu Storygraph, que é onde eu anoto minhas leituras, mas talvez fique 4,65 por causa dessas questões. Só que assim, gente, eu gostei muito. Não sei se as pessoas vão gostar, né? Eu superei esse negócio de ser de novo um livro de leitores, enfim. E gostei. Quando foi se aproximando do final, gostei muito. Então, não sei se vai ser pra todo mundo, mas pra mim foi uma boa leitura. E vou terminar esse vlog por aqui porque já está enorme. E o próximo livro, né, que eu vou ler no próximo vlog vai ser My Friends, que é um lançamento do Frederick Backman. Não queria ler, tipo, o lançamento da gringa agora, mas ai, gente, os livros do Frederick Backman são muito bons. Eu ainda tenho que ler aquela trilogia lá de Bertown. E aí, enfim, queria ler outras coisas, mas daí eu nem sabia que ia ter esse lançamento, tipo, vi por acaso, porque, ai meu Deus, bem agora, sabe? Eu vi acho que uns 2 dias antes de lançar, e aí vai ter que ser minha próxima leitura, não consegui, falhei na missão, amigos. E depois eu vejo ali, tô fazendo uma lista dos livros que quero ler de próximo, essas coisas, mas vocês ficam aí com esse meu dilema de sempre. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!